Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao céu do mês de outubro. Já estamos aqui um bocadinho entrados no mês, mas pronto, como seguimos os ritmos do céu e os ciclos, então fez-me sentido também fazer este céu do mês aqui perto da lua nova, que vai acontecer amanhã. É uma lua nova que é também um eclipse. E de facto, se têm também pronto, acompanhado o panorama astrológico do momento, com certeza também já viram que temos aqui um mês recheado e temos tido, não é, alguns acontecimentos astrológicos bem interessantes e até intensos. E, portanto, de facto, este outubro promete ser assim realmente profundo. Não sei até se estão a sentir isso também na vossa vida, na vossa dimensão pessoal. Coletivamente, há acontecimentos, não é, no panorama coletivo que são realmente também intensos, preocupantes. Pronto, mas não vamos tanto por aí, até porque diria que, no fundo, no nosso campo pessoal, eles também se refletem de alguma maneira, os mesmos temas. E, portanto, o foco aqui vai ser sobretudo esse, não tanto uma dimensão mais mundana, política ou geopolítica, não é? Mas com certeza nos preocupa a todos quando vemos, não é, situações complicadas de conflito e de, enfim, desespero. Então, vamos tentar também perceber como é que na nossa vida, no nosso entorno, também fazemos face a desafios que poderão estar alinhados exatamente com os mesmos temas, não é? Ou vermos aqui um tema comum. Então, como eu costumo fazer todas estas reuniões, pedir-vos se querem partilhar alguma coisa do que estão a sentir no momento, se de facto, enfim, querem dizer alguma coisa ali, ou pelo chat, ou se quiserem abrir também o vosso microfone para dizer algo, pedindo brevidade, não é? Portanto, só mesmo para, de alguma maneira, partilharem o que é que estão a sentir do momento, que temas é que estão a ser trabalhados também nas vossas vidas, o que é que realmente está a ser desafiante ou não, para também tentarmos ver aqui algum panorama comum e nessa partilha também percebermos, não é, o que é que realmente cada um está a viver. Portanto, passo-vos um pouco a palavra, se quiserem escrever qualquer coisa ali no chat, pode ser só uma palavra, uma emoção, ok? Então temos aqui a Sofia a dizer que está tudo muito intenso. A Luísa a dizer muitas insónias. A Inês fala de mudanças e alguma tensão. O Ricardo, muita influência de Plutão, transformação, purga, morte, renascimento. E a Susana diz falta de paciência, foco e a alma grita. A Cibele partilha alguns relacionamentos desafiadores, mudanças, necessidade de ser flexível ou necessidade de ser flexibilidade. Ok. E a Teresa diz que, por norma, é ela que as coisas costumam correr bem, por norma, em 3 semanas parece que acontece tudo.
A Helena fala em desenvolvimento da espiritualidade. O Ricardo também, novamente, tensão, atritos, conflitos como o eu e o outro. Ok, bom, parece-me que de facto é comum, não é? Este tema da intensidade, à hora Mas eu disto não tudo ouço nada. gerível, ok, Repetirei mas isto depois. parece realmente aqui comum essa Hum, hum, sensação, não hum. é? De que de facto há um clima intenso, com mudanças, com as coisas a precipitarem-se, talvez, não é? Intensificarem-se ou catarses. Eu quero mais som. Sim, não sei, acho que foi a Amália que quis. Está a querer dizer com alguma coisa, Amália? Força? Ok. E a Teresa diz tempo provocador. Muito bem, então, obrigado pela vossa partilha. Ahm, Vamos então espreitar o céu, não é? O que é que está por aqui a passar e também o que é que aí vem para o resto do mês. E começamos sempre a dar uma vista de olhos à evolução dos elementos ao longo do mês. E se o mês passado tínhamos apenas dois destes gráficos, portanto, praticamente os planetas não mudaram muito de signo, aliás, só o Sol, não é? Transitou para o signo de Balança, portanto, de resto, no mês de setembro, todos os planetas ficaram nos mesmos signos, não houve mudanças. Aqui, agora em outubro, naturalmente, não é? Temos desde logo Mercúrio, Vênus e Marte, e o próprio Mercúrio vai avançar por dois signos, não é? Ele entrou em Balança ali no dia 5. Depois, agora, já nesta semana, temos a Vênus, que entrou em Virgem, e o Marte, que entrou em Escorpião no dia 12. Portanto, houve aqui nesta semana, desde logo, estas duas mudanças, não é, de signo, da Vênus e do Marte. E depois vamos ter ali no final, naturalmente, não é, o Sol entrar no novo signo, no signo de Escorpião, e juntamente o Mercúrio. Então temos aqui de facto alguma mudança, não é? Uma coisa que é comum, é a falta de fogo e, enfim, como vemos as coisas estão intensas, não é? O fogo tem um lado intenso, passional, mas é muito fervoroso, não é? E expansivo e, e expressivo e afirmativo. Então, parece que de facto as coisas estão nessa intensidade, mas falta aqui às vezes também um bocadinho agora, não é? Dessa expressividade e desse impulso fogoso, muitas vezes até para sairmos de alguns novelos, não é? Ou cortarmos com coisas, porque o fogo anda para a frente, o fogo tem visão, o fogo expande. Portanto, sobretudo o que temos aqui até o dia 22, 23, não é? Que realmente há ali uma mudança muito grande, não é? Se olharem ali aquela última pesagem, é de facto diferente, não temos fogo nenhum e depois também desaparece o ar, mas basicamente o ar e a terra, que são os dois elementos mais racionais, são muito preponderantes, ou têm sido muito preponderantes até ontem, não é? Quando o Marte depois entrou em Escorpião, junta-se aqui também a água nesta proporção. Isto de ser racional não significa menos intenso, não é? Talvez essa preocupação mais mental de querer encaixar as coisas e pô-las a funcionar, a terra,
ou a dificuldade, não é, de as conseguirmos concretizar da maneira como queríamos e termos de fazer ajustes e haver tensão, e também tensão mental nas nossas reflexões, na cabeça, não é, que pode estar muito ativada, e também nas relações, nas interações sociais, nas relações com os outros. Aliás, é um tema claramente do momento. Temos o Sol em balança, não é? E, portanto, temos o Mercúrio também em balança. Temos aqui a Vênus, que passou para o signo de Virgem, portanto, uma mudança nesse sentido também. E o Marte entrar em Escorpião vai intensificar tudo isto, ou seja, o pendor que temos mais para o final do mês é, de facto, esta intensidade no mergulho mais emocional. E uma emoção profunda, não é? Que é a emoção do Escorpião, intensa. Começamos pelo Marte, portanto, temos logo este primeiro mergulho de cabeça, aqui ontem, e depois, então, 22, 23, primeiro 22 o Mercúrio, depois 23 o Sol, vai dominar completamente aqui a água. Tanto o Escorpião como também os Peixes, não é? São os dois signos que realmente estão aqui representados. E depois temos muita terra também, a terra do Touro, que continua ali, e um bocadinho do... Não, o Plutão ainda continua em Capricórnio, e um bocadinho desse Capricórnio. Então, vamos continuar numa perspectiva, obviamente, de alguma tentativa de materialização, não é? De consolidação e de segurança, não é? Terra, sobretudo, do Touro, mas neste turbilhão emocional também, sobretudo, que pode ser muito fertilizador, não é? Isto não é necessariamente dramático, não temos que fazer daqui uma coisa negativa de maneira nenhuma. Esta intensidade vai exigir, de facto, é que nós mergulhemos verdadeiramente fundo nas questões. Alguma dúvida? Podem perguntar à vontade, interromper. A Sofia pergunta: em fogo temos Quiron e o nódulo norte. Ok, eu aqui nesta pesagem não incluo, vou só aos planetas, não é? O Quiron, pronto, também poderia ser incluído aqui, os nodos também, mas de alguma maneira eu faço esta pesagem sim muito só pelos planetas, e não incluo a Lua, porque se incluísse a Lua, não é? Ela vai mudando ao longo do mês, não é? Vai passando pelos 12 signos. Portanto, excluo aqui a questão da Lua. Mas sim, temos ali algum fogo, sobretudo no nodo norte, que nos mostra que de facto temos que avançar para aí, mas é uma coisa que temos vindo desde junho, não é? Que realmente o nodo, não é? Avançou, o nodo norte avançou ou andou para trás, não é? Para Carneiro. E vamos precisamente ver um bocadinho sobre isso aqui, esse tema. Ok, então, desde logo temos aqui o mapa da Lua Nova, que acontece amanhã aqui em Portugal por volta das 19 horas. É um eclipse solar, um eclipse até bastante forte, não é? Temos ali o Sol e a Lua nos 21 graus e os nodos nos 25, portanto é muito próximo. Aqui, para quem não sabe, o que acontece quando temos um eclipse é quando acontece uma lua nova ou uma lua cheia perto, não é, dos nodos lunares, dos nodos, perdão, não nódulos, nodos lunares, e portanto quanto mais perto essa lunação for, mais intenso será o eclipse, mais apertado será o eclipse. Vamos ter outro eclipse, normalmente temos sempre em pares, não é? Temos um eclipse solar, a seguir temos um eclipse lunar, vai acontecer no dia 28, já vamos ver aqui.
mas já vai acontecer no eixo Escorpião-Touro, e portanto já não é um eclipse tão forte, no sentido em que já pronto, é afastado ali um pouco dos nodos, mas ainda assim é um eclipse. Portanto, vamos ter aqui agora a temporada de eclipses, não é? Que acontecem sempre 6 em 6 meses, não é? Temos 2 eclipses por norma a acontecerem. E, claro, os eclipses são sempre impactantes porque vêm a ativar, sobretudo, não é? Além de outras coisas que podem estar no mapa também, aquele eixo nodal, que já mudou, portanto, de signo este ano, como eu estava há pouco a falar. Podemos ver aqui em julho de 2023, portanto, eu estava a dizer junho, mas foi em julho que o nodo passou aqui para Carneiro, Balança, não é? Este eixo. Anteriormente estava no Escorpião Touro, e de facto há uma mudança de tema, não é? Que falámos já na altura em que o Nodo Norte entrou em Carneiro, mas que agora com estes eclipses, com este eclipse sobretudo, que acontece já neste eixo, não é? Temos aqui um eclipse que acontece ali em Balança, portanto vem realmente fundar, ativar profundamente este tema. E o que acontece é que temos um eixo, não é? E este eixo aponta uma direção, a direção do carneiro, ou seja, seria a perspectiva de carneiro que precisa de ser, enfim, absorvida, precisamos nos equilibrar mais, não é? De um ponto de vista mais coletivo, obviamente, com esta perspectiva, porque a outra, a perspectiva do Nodo Sul, é onde nós vamos ver, trazer só de cima, não é? Temas onde há alguma descompensação, onde há alguma, enfim, distorção, porque realmente não há esta, não é? Falta este equilíbrio com o Nodo Norte. E, portanto, os temas que podemos ver a virem ao de cima, agora nesta fase, e neste momento, portanto, a serem cada vez mais ativados, é o tema da balança, mas numa perspectiva um pouco mais descompensada. Então, a balança fala-nos de harmonia, relação, as pontes com os outros, e a busca daquilo que é justo e daquilo que é a correta medida das coisas. Fala-nos de cooperação, ou seja, eu procuro fazer uma ponte com o outro, ajustar-me, fazer acordos, partilhar, agradar, corresponder, não é? Ora, isso é uma coisa positiva, não é? São qualidades, mas também podem descompensar, não é? Pode ser uma coisa distorcida quando é levada ao extremo. E, portanto, podemos com isso, nesse acomodar, ou acomodarmos ao outro, de alguma forma perder a nossa própria individualidade, a nossa própria identidade, entrarmos em dinâmicas de dependência, com pouca orientação, tentando agradar, corresponder, mas sem realmente uma noção do que é que se quer. E portanto ficamos também até numa certa superficialidade, uma aparência de paz que não é verdadeiramente uma harmonia. É varrer os conflitos para debaixo do tapete para que fique tudo portanto, nessa paz que no fundo chamamos de uma paz podre.
Então, neste momento, há aqui um ímpeto para realmente surgir uma maior assertividade. Ou seja, quando vemos esta diplomacia bacoca que não leva propriamente a um acordo, que realmente haja uma harmonia e a gestão dos conflitos, não é? E a resolução dos conflitos, o que vemos é, de facto, uma necessidade de maior determinação, afirmação e ação, iniciativa. O que pode ser explosivo, não é? Pode levar realmente a impulsividade também, mas a ideia aqui é realmente desenvolvermos e aproximarmos mais de uma autenticidade. Não fugir dos conflitos só porque, enfim, tem receio de criar antagonismos ou de não agradar. Porque isso ficamos nessa superficialidade, não é? As coisas não têm profundidade, as coisas não têm autenticidade, não existe depois dinâmica, não existe realmente iniciativa e criatividade. Ficamos presos num jogo de espelhos, que é um pouco essa perspectiva da balança, não é? O que é que o outro quer? Deixa-me ver o que é que o outro quer para saber como é que me posiciono. E se estivermos todos nessa perspectiva, realmente andamos aqui um pouco nesse jogo de espelhos. Então, precisamos de maior assertividade. Não quer dizer que vamos ver isso propriamente a acontecer de uma maneira, pronto, este equilíbrio, se tem refletido sobre isto e acompanhado nos últimos tempos, não é? Passagem dos nodos pelos vários signos, o anterior, não é? Portanto, tínhamos aqui Escorpião-Touro a pedir uma lógica mais desenvolver abundância e sair um pouco daquela perspectiva mais intensa de sobrevivência do escorpião, não quer dizer necessariamente que encontramos abundância, não é? Agora, durante esta fase em que o nodo norte passou pelo touro, o que realmente veio ao de cima é a necessidade que temos de facto, estabilizar para poder sentirmos de alguma maneira essa abundância, sairmos daquela tal lógica de sobrevivência. Portanto, o que se mostrou foi a necessidade disso. Não quer dizer que depois vejamos uma concretização prática necessariamente disso. A ideia é, de alguma forma, isso vir ao de cima como um tema orientador. E, portanto, aqui será a mesma coisa, não é? É orientarmos mais para esta perspectiva, mas do carneiro, portanto, desenvolver mais independência, espontaneidade, autenticidade, ação, iniciativa, mas muito provavelmente o que nós vamos ver é os temas de balança a virão de cima. A Flor Bela aqui diz que o eclipse lunar no dia 28 é o último do eixo e cai exatamente no grau do fundo do céu, do seu fundo do céu, na casa 4. Ok. Pronto, temos aqui um diagrama com os últimos eclipses e os próximos, não é? Que vão acontecer precisamente no eixo balança carneiro. Flor Bela, não vou agradeço a pergunta também e a participação, mas pronto, vou falar um pouco desta perspectiva, sim, mas sem fazer aqui uma interpretação, obviamente, pessoal, caso a caso, não é? E como deve compreender. Então, temos de facto aqui, é o último, não é? Este eclipse do dia 28 é o último que acontece neste eixo Touro-Escorpião. A partir daí, todos os outros já vão acontecer, portanto, os 2024 vão acontecer já claramente aqui dentro deste eixo, portanto, dentro dos signos. Mas os nodos já estão, não é? Mesmo neste dia 28, os nodos já estão em balança carneiro. Mas ainda temos aqui um certo
resquício, não é, deste tema anterior. E, portanto, uma vez mais, também a puxar aqui para um equilíbrio relativamente a esta ideia de abundância e sustentabilidade. Mas este é o tema agora mais presente, não é? Afirmação, iniciativa, autenticidade, espontaneidade, criatividade. E, portanto, é um momento que também pode ser explosivo nesse sentido. Desde logo, não é? O Carneiro traz isso. Mas também nos traz resolução. Pronto, eu não quero, como disse, não vou entrar aqui por uma perspectiva mundana, geopolítica, etc., mas parece-me que o acontecimento, não é, da ordem do dia, nas notícias, não é, que é os ataques a guerra, não é, em Israel e na Palestina, parece-me um pouco também ter aqui resquícios com isto, não é? Ou seja, uma espécie de paz que não é uma paz, não é? Não havia guerra, mas ao mesmo tempo é um conflito que não tem uma resolução diplomática, não é? A diplomacia não encontra há décadas uma forma de solucionar aquele conflito e chega a um ponto em que a coisa rebenta mesmo, não é? E é este lado carneiro de, ok, se não vai pela diplomacia, vai por outra forma, não é? Então, trazendo isso também para, se calhar, o nosso plano pessoal, se calhar em muitos casos onde realmente nos vemos bloqueados porque as coisas não avançam ou porque temos aquelas respostas, lá está. Eu não gosto muito da palavra, da expressão politicamente correta, porque se é correto, não é? Mas uma espécie de pronto, cair em saco roto, não é? E a coisa ficar na superficialidade e não, os problemas de facto não se resolverem. Ficamos ali numa troca de argumentos ou tentar manter as coisas num certo equilíbrio, sem as confrontar a raiz, não é? E é isso que realmente eu diria que o tema do momento, e até não só por causa dos nodos, mas depois esta tónica grande no escorpião, vem realmente pedir, que é, se calhar, de repente já não temos tanta energia ou capacidade para aguentar essa complacência, não é? Até connosco próprios. Isto não é só em relação aos outros, sobretudo também connosco próprios. Ok, o Ricardo aqui fala também nas notícias, não é? Agora esta situação que está a ser dada 24 horas, não é? Para realmente as pessoas saírem de uma parte ali de Gaza. Pronto, é isto, não é? As coisas estão-se a precipitar, não é? Há esta perspectiva da ação, não é? Agora, pronto, depois como é que esta ação é feita? E o Carneiro aqui é muito decidido, mas também temos uma perspectiva de agressividade, pronto, mas é isso que nós também temos que temperar, digamos assim, quando olhamos para este lado. Eu vou, antes de falar aqui até da lua cheia, vou colocar o mapa do momento para irmos espreitando. Vou até passar aqui atrás para não haver ali dois mapas e fazer confusão. Não sei se tem alguma questão, pronto, além das que já fizeram, uma pergunta ou uma partilha. Então, neste momento, nós já temos o Marte em Escorpião. Esta entrada do Marte em Escorpião e anteriormente a Vênus em Virgem, podemos até falar um pouco sobre isso, não é? A entrada da Vênus em Virgem, porque acho que também foi muito importante, dado que a Vênus é o planeta regente de Balança, portanto, estes temas da Balança têm muito a ver aqui com Vênus. E a Vênus, que estava em Leão no início do mês, passou agora para Virgem.
E ao passar para Virgem, que é um signo prático, não é? Utilitário, no sentido em que eu procuro resolução prática dos problemas, é um signo que tem essa perspectiva mental, e a Vênus fala de relacionamentos, então, naturalmente, a perspectiva dos relacionamentos é na resolução das coisas, na análise e encontrar soluções. E, portanto, não é propriamente assim uma Vênus muito, vamos dizer, romântica, não é? Interessa, sobretudo, analisar, medir, perceber e arranjar o que tiver que ser arranjado, encontrar soluções práticas para as coisas. Claro que, pronto, do outro lado, encontramos ali o Saturno, não é? Assim que esta Vênus entra em Virgem, antes já faz a oposição, não é? Obviamente, mas o Saturno está em Peixe e, portanto, fecha-se precisamente esta oposição aqui nestes primeiros dias, onde ela percorre, não é? Aqui no 10 de outubro foi quando fez precisamente a oposição ao Saturno. Então, claro, nós podemos querer resolver as coisas numa perspectiva prática, analítica, até com alguma frieza, lógica, mas isso implica, neste momento, confrontarmos, se calhar, com coisas mais profundas. O Saturno em Peixe pede realmente uma responsabilidade relativamente ao lado emocional, à ligação emocional. E eu tive a oportunidade de escrever um post sobre isto, e o que vou aqui de alguma forma recuperar um pouco isso, é que, bem, com aquele Saturno ali nós podemos não estar muito disponíveis para realmente nos abrirmos emocionalmente, para pronto, fazermos essa profundidade e ligarmos-nos, porque isso pode trazer dor, o confronto com algumas coisas que estão ali, não é? Nós, não é? Nos nossos processos com os quais temos que lidar. Então, pronto, se realmente eu vou abrir para essa dimensão, terei que ter aqui um arcabouço para confrontar essas coisas de uma forma responsável, séria, porque este Saturno em Peixe é isso que pede, não é para ficar na superfície, é para realmente trabalhar. E eu posso não ter energia para isso, posso não ter disponibilidade para isso, então o Saturno também se pode manifestar como uma forma de criar ali uma certa muralha, uma certa estrutura de defesa. Pronto, não é nem certo nem errado, não é? Todos nós temos que perceber até onde é que temos capacidade para ir, e o Saturno também tem a ver com isso, tem a ver com estrutura. Aqui não é um mergulho cego, não é? Eu tenho que realmente confrontar estas coisas de uma forma séria, responsável, também para a minha estrutura emocional. Ou seja, mais do que aqui um devaneio profundo que me pode levar a afogar-me nestas emoções, o Saturno pede realmente que eu construa aqui uma jangada ou um escafandro ou um submarino ou o que for, não é? Para, pelo menos, eu vou fazer esse mergulho, mas vou fazê-lo com estrutura e vou depois também ter, pede-se, não é, aqui uma responsabilidade ou uma ação consequente relativamente àquilo que depois é confrontado. Então, pronto, aqui será um pouco esta a tónica. Sim, é um momento para trabalhar coisas, não é, nas relações, e que implica esforço, implica compromisso também para olhar para essas coisas. E se eu o fizer, não é? Dessa maneira também séria, responsável, e quando digo aqui responsável, é realmente assumir responsabilidade por aquilo que eu sinto, não é? Nós, normalmente, não é? Há muito esta lógica da projeção, não é? Nós projetamos muito nos outros, as nossas frustrações descarregamos em cima do que está à volta, não é? E este Saturno pede, de facto, esta maturidade neste sentido, isto é meu, portanto sou eu que tenho que lidar com isto, sou eu que também de alguma forma tenho que estar pronto,
dominar aquilo que é meu, não é? Trabalhar aquilo que é meu. Também colocar limites relativamente aos outros ou às situações quando elas de facto não respeitam esses limites ou me invadem ou de alguma maneira se tornam nocivas ou tóxicas, não é? Bem, pronto, isto eu diria assim da Vênus, nesta entrada da Vênus em Virgem, portanto que é um tema do momento, não é? Com a balança, com o Sol ali em balança, o Mercúrio também e o Marte, não é? Que esteve também em balança. E há pouco falou-se aqui do Quiron, não é? E, portanto, nessa altura, precisamente em que temos a oposição da Vênus ao Saturno, temos o Sol a fazer oposição ao Quiron, daí esse tema também das feridas e de coisas realmente profundas que podem ter vindo à superfície. E depois, logo a seguir, temos a entrada do Marte em Escorpião. Então, falando do Marte, o que temos uns dias antes desta entrada é, como podem ver, aquela fase em que ele passa ali pelo nodo sul, não é? Portanto, o Marte passa ali no nodo sul e, ao fazer isso, faz a quadratura logo a seguir ao Plutão. Então, o Plutão está em quadratura a estes nodos, não é? Isto é uma configuração muito intensa, não é? E que não é de agora, portanto, tem vindo nos últimos meses estar no céu. O Plutão agora também avançou direto, portanto, vai começar a desfazer-se esta quadratura e à medida que o Marte, perdão, avança para o Escorpião e entrou no Escorpião, ainda temos ali aquela quadratura ao Plutão, mas realmente já vai num caminho, vamos dizer assim, pronto, de desfazer esta intensidade. Mesmo assim, o Escorpião é intenso, não é? Continuamos com o tema da intensidade, mas é uma intensidade que pode ser libertadora, porque a lógica aqui é que o mar tem balança. Reparem, o que falámos há pouco, não é? O carneiro, como realmente aquilo que agora se calhar é pedido mais, porque ali em balança temos, nesta perspectiva, se calhar mais hesitação, uma lógica menos decidida, e o Marte em balança promove precisamente isso, não é? Ou seja, eu quero agir, mas de alguma maneira não quero ferir, não quero criar ondas, não quero criar conflito, e isto é um pouco contraditório, não é? O Marte em balança é uma posição que tem em si uma certa contradição. Não é? Ele rege o carneiro, não a balança. A balança diz que está em exílio, está no signo mais longínquo, não é, do seu domicílio. Portanto, não está confortável ali. Portanto, nós queremos afirmar coisas, mas ao mesmo tempo, se calhar, nós estamos a tentar que o conflito não crie desarmonia, não é? Lá está tal paradoxo. Então, esta entrada do Marte em Escorpião, de alguma forma, embora seja intensa, pode trazer alívio, não é? Alívio no sentido de, ok, agora eu posso, é o momento de confrontar as coisas de uma forma mais direta, porque embora o Marte em Escorpião é diferente do Marte em Carneiro, não é? Que é mais direto, o Escorpião é mais interno, mais introvertido, mas ainda assim o Marte ali está em domicílio também. O Marte em Escorpião é também bastante incisivo. E depois temos uma coisa interessante, é que a Vênus, ao ter entrado em Virgem, fez oposição ao Marte, não é? Então temos ali um momento de confronto com aquela estrutura, talvez um pouco de bloqueio. No caso do Marte, ele faz um trígono, não é? Temos este traço azul, ou seja, do ponto de vista do Saturno, há um apoio a esta afirmação. Ou seja, queremos confrontar as coisas de uma forma mais profunda e o Saturno, estando em peixes, pede exatamente isso, não é? Que falámos há pouco.
pede realmente uma capacitação para olharmos para essa profundidade emocional e sermos responsáveis. Então, o Marte vem aqui na mesma lógica e, portanto, uma coisa auxilia a outra. Então, é um momento interessante este em que estamos agora, não é? Com o Marte a entrar em Escorpião e a fazer este trígono. Pronto, pode ser ter conversas onde se esclarecem coisas e onde dizemos coisas que precisávamos dizer e se calhar de uma forma podem ser intensas, profundas e até gerar, não é, emoções fortes, mas que podem trazer estrutura, solidez quando são confrontadas, resolução, cura. Continuamos ali com a quadratura ao Plutão, portanto, essa intensidade, o medo, não é? Ainda um pouco do conflito, do que é que das coisas poderem sair fora de controle, não é? E de realmente criarmos rupturas irreparáveis. Esse será ali o medo, não é? Do Marte-Plutão, então que leva a contermos muito, não é? Esta afirmação, este confronto das coisas, mas talvez este momento seja de dizer assim, bem, se calhar se isto realmente, ou eu confrontar as coisas com esta autenticidade daquilo que estou a sentir, ou que o outro está a sentir, leva a rupturas, pronto, se calhar eu tenho que olhar para isso e tenho que pôr isso em cima da mesa, em vez de estar a tentar enterrar a cabeça na areia para manter alguma coisa num determinado estado que também não é positivo. Então, pronto, daí se calhar um momento mais intenso nessa perspectiva, não é? Em que, sobretudo nesta dinâmica com os outros, nas relações, haver aqui este tema muito transformador através do confronto emocional. Quando digo confronto emocional, é com as nossas emoções, não é? Com o que sentimos relativamente às coisas, relativamente ao outro, e tomar posse disso, não projetar para cima do outro, culpabilizando. Não quero dizer que os outros também não possam magoar-nos e ter responsabilidade nisso e ter, vamos dizer assim, culpa, as culpas que têm, pronto. Mas a ideia aqui é nós também percebermos, isso é que nos empodera, é qual é a nossa parte no meio disso, não é? Nem que seja a parte de dizer assim, bem, isto aqui não é possível haver diálogo, então, ok, eu ponho um limite, não é? Alguma dúvida, questão? Então, reparem, temos estado aqui muito nesta fase, no início, não é? De outubro, ainda não saímos aqui do dia da manhã, não é? Mas penso que isto vai reverberar ao longo do mês. Porque o que é que acontece mais para a frente? Vamos ter, portanto, o eclipse. Eu diria que o eclipse é tudo isto, não é? Vem trazer todos estes temas a uma efervescência, não é? Uma intensidade maior. Ok, Teresa, ainda bem, obrigado. O que vemos é o Marte vai afastar-se daquele trígono a Saturno, portanto, mas vemos coisas interessantes. Para já temos a Vênus a fazer um trígono a Urano. Perdão, primeiro vai fazer o trígono a Júpiter. Bem, temos aqui, já a partir aqui dos dias de agora, não é? 15 de outubro já começa a surgir ali. Portanto, isto pode ser muito interessante, não é? Do ponto de vista relacional também, uma expectativa, uma vontade
maior expansão e otimismo. Agora temos de ter atenção para não fazer castelos nas nuvens, não é? Mas embora isto é muito prático, não é? Temos uma Vênus em Touro, perdão, em Virgem, um Júpiter em Touro, assim é que é. Mas pronto, pode ser realmente aqui um momento até de concretizarmos e encaixarmos coisas, muito interessante. Depois, mais tarde, e eu vou só falar da Vênus, depois já vou aqui um bocadinho atrás, agora sim, depois lá mais para o final de outubro, em torno precisamente da lua cheia, de 28 de outubro, outro eclipse, temos a Vênus a fazer um trígono a Urano. É? Então, um lado também mais libertador, mais descondicionador, também parece muito interessante. Claro, logo a seguir temos a ativação da Vênus pelo Neptuno. Portanto, este ponto do final aqui de Virgem, por onde tem estado a passar os vários planetas, não é? Já passou ali o Sol, já passou ali o Marte, já passou o Mercúrio, agora está a passar a Vênus. Ele ativa simultaneamente, e falámos disso no último céu do mês, Urano, Neptuno e depois a seguir Plutão. Só desligar aqui a minha coluna que está a ficar sem bateria. Então, isto realmente vem intensificar muito os temas que já falámos, não é? De alguma maneira, libertação, descondicionamento, mudança, não é? Que é aquele Urano, transformação profunda de padrões, o Plutão, e portanto, tudo isto em Terra. É uma lógica realmente de querer operar mudanças e transformações profundas nas coisas. O Neptuno é que temos aqui uma lógica de desafio, uma vez mais, a parte emocional, a ligação que é preciso manter, que é preciso viver não de uma forma como fuga, não é? Com ilusões, mas realmente com conexão verdadeira. Portanto, aqui o Neptuno será a chave do desafio. Não é? É que nas soluções que vamos implementar, não esquecermos de facto de as sentir verdadeiramente. A Filipa tem aqui uma pergunta que gostava de saber por quanto tempo está a afetar-nos o eclipse. Na última lua cheia, encarnei, senti que a semana seguinte foi sempre a fechar capítulos duros nas relações, que só mudou quando a lua ficou minguante. Ok. A questão dos eclipses e a duração portanto, do seu efeito não é uma coisa que possamos dizer assim, bem, há pessoas que dizem uma coisa, outras dizem outra, pronto, e aqui temos uma certa flexibilidade e depende de cada um também, depende de onde é que isto toca no mapa de cada um. Claro que os eclipses não é ali no dia apenas, não é? Estamos a falar de um período que pode até estender-se por vários meses, não é? As repercussões. Agora, a catarse das coisas, normalmente falamos aqui do momento presente, a partir do momento em que a Lua e o Sol passam para outro signo, não é? Portanto, eu diria que a coisa, outros temas surgem, não é? Mas claro que se isto toca, os eclipses tocam num ponto específico do nosso mapa, um meio do céu, um ascendente, há pouco penso que foi a Filomena, não é? Não, que fez essa pergunta relativamente ao Flor Bela, perdão, relativamente ao fundo do céu. É claro que aí as coisas tocam-nos muito especificamente e, portanto, podemos ficar um ano inteiro a trabalhar aquilo, não é? Um tema que surge e que depois temos que processar e isso pode ter um efeito mais longo, mas o efeito é mais no que acontece depois, não é? No lidarmos, de alguma forma conseguirmos processar toda aquela situação.
Bem, então, relativamente depois ao Marte, e estes são os temas mais do momento, não é? São estes planetas mais rápidos, Vênus, Marte, daí que isto também se projeta tanto para o plano pessoal, não é? Mais do que tanto o plano coletivo, onde também temos desafios, mas talvez as coisas nos estejam a tocar tão proximamente a cada um de nós, porque de facto são sobretudo os planetas pessoais aqui, Vênus, Marte, Mercúrio, a mexer. Os outros não há muita mudança nem em relações propriamente entre eles a mudarem muito. Então, o que acontece é isto: Marte vai começar a fazer a oposição a Júpiter e, portanto, pode haver aqui uma intensificação, não é, desta intensidade afirmativa, mais facilidade ainda também em pôr cá para fora coisas, ao ponto, talvez, depois exagerarmos um bocadinho, não é? O Júpiter tem esse pendor, às vezes, de esticar a coisa demais, empolar a coisa demais. E, portanto, pronto, pode ser esse o alerta, não é? Ou seja, de alguma forma, vermos também limites aqui para esta intensidade, para não extravasarmos excessivamente. E nessa altura temos o Mercúrio a juntar-se ao Marte, portanto, isto pode ser também muito pela via verbal, não é? De uma afirmação das coisas do ponto de vista, sobretudo, não é? Da comunicação. E depois, portanto, os dois vão continuar a avançar e é primeiro o Mercúrio vai à frente e, portanto, vai ele começar a fazer a oposição ao Urano, isto já em novembro, portanto, e depois a seguir será a vez do Marte e do Sol. Portanto, isto já irá para novembro, então eu também não vou avançar demasiado, não é? Para termos depois coisas para falar em novembro, mas de alguma maneira parece que este clima de catarse mais explosivo continua. Isto não tem que ser necessariamente uma coisa negativa, não é? Se nós utilizarmos isto para confrontar aquilo que precisamos confrontar e encontrar cura e resolução. Mesmo que isso possa implicar danos, não é? Conflito, risco, até feridas podem acontecer nessa batalha. Não é? Mas pode haver esta lógica de eu vou confrontar isto até às últimas consequências. Uma vez mais, utilizando aqui aquilo que vemos nas notícias como mais um símbolo, não é? Parece ser muito essa a perspectiva, não é? Nós vamos confrontar isto e vamos quase que agora é que vamos resolver. Não sei se será assim dessa maneira, não é? Pronto, não vou ser considerações relativamente a isso, mas pode ser muito essa também a nossa lógica. É, eu vou confrontar isto às últimas consequências, tenho que resolver, tenho que encontrar solução. E claro, pronto, isso é de um certo ponto é positivo, não é? Não fugir ao conflito e olhar para as coisas e confrontarmos, mas perceber também até onde é que vamos e se isso realmente é procurar ou vamos, a cura também destrói, também mata, não é? Portanto, é isso que temos que contrabalançar e perceber aqui com esta tónica mais escorpiónica, quando realmente o Sol também depois entrar ali, que vai ser mais para o final do mês, então, portanto, para o dia 23, ok? E, finalmente, então, só para olharmos para o mapa da Lua cheia, é de facto um mapa que nos mostra precisamente isso, não é? Ou seja, esta intensificação juntamente ali com o Júpiter. A Lua não está completamente juntinho ao Júpiter, mas está claramente perto neste bloco. Não é?
Escorpião, Touro, que é um bloco onde realmente se concentram bastantes planetas. Portanto, volta a ser ativado este eixo, Escorpião-Touro, e, portanto, continuaremos a ter aqui esta lógica realmente também de, sim, precisamos de curar coisas, mas ali o Touro também quer temperar isto com alguma coisa sustentável, segura, que valha a pena, não é? Portanto, não ficarmos só a escarafunchar e a abrir buracos, não é? Para encontrar, enfim, coisas para trabalhar. Precisamos também ter aqui um equilíbrio com aquilo que é produtivo, não é? Perceber até onde é que realmente estes processos também geram coisas que são produtivas e não necessariamente depois ficarmos presos nessa compulsão intensa. Mas é esse o tema, não é? O tema realmente é transformação. Ok, Carla, boa noite. Ok, só numa nota assim mais final, e depois também, se vocês quiserem fazer alguma observação ou fazer alguma pergunta, dizer que aquilo que há pouco também já tinha notado, o Plutão virou direto no dia 11 de outubro. Temos aqui o percurso dele, que eu também já tinha mostrado noutros céus do mês, sobretudo pelo Aquário, não é? Portanto, aqui seria exatamente esse, é o gráfico que mostra o percurso que ele vai fazer pelo Aquário, que vai até 2043, portanto é uma coisa realmente muito longa. Ele vai entrar definitivamente só no próximo ano e agora tem estado a fazer aqui os últimos graus do Capricórnio, ainda lá vai voltar para o final de 2024, só um pulinho, mas agora vai começar a avançar e depois, já no início de 2024, em janeiro, vai outra vez entrar em Aquário. O que é que isto implica para já, neste momento? É que realmente o Plutão, ao virar direto, e ele tem aqui uma afinidade com os temas de Escorpião, vem exacerbar precisamente esta lógica. Nós temos o Marte a entrar em Escorpião e o Plutão a virar direto. Ou seja, é um pouco esta lógica de vai ao racha, de confronto das coisas, mas que isso pode ser realmente uma coisa positiva, não é? Se o fizermos com consciência e com uma índole de real transformação, não é? E não de eu vou aniquilar o problema. O problema está lá fora, são aqueles, e se eu der cabo deles, o problema está resolvido. Ou seja, na minha lógica pessoal, o problema é aquela pessoa, então se eu a escorraçar da minha vida, se eu cortar esta relação, o problema está resolvido. Ok? Sim, pode ser essa situação drástica que é preciso, mas se calhar eu também tenho que fazer trabalho em alguma coisa, não é? Porque é que eu estou naquela situação, porque é que eu me envolvi com este tipo de dinâmica. E, portanto, a cura passa por aí também, não só afastarmos daquelas situações ou pessoas ou dinâmicas que achamos que nos fazem mal, mas sim perceber também o que é que aquilo diz de nós e onde é que aquilo nos toca e pronto, o que é que daquilo é nosso. Não é? Portanto, esse é o confronto escorpiónico e plutónico, é o confronto com a sombra que projetamos nos outros. Não é? E isto pode ser realmente uma oportunidade muito interessante para fazer esse tipo de trabalho. Muito bem, já estamos aqui nas 22. Há aqui uma pergunta: até quando vai este, ou vai ao racha, não é? Eu diria, pronto, sobretudo agora nesta fase de escorpião,
E parece-me que até ali novembro, lá para a frente, novembro, as coisas vão continuar muito nesta intensidade. Depois, confesso que ainda não olhei para o céu de uma forma muito minuciosa. Depois temos o Sagitário, será a fase sagitariana, entra mais fogo, portanto será um bocadinho diferente, não é? Agora é realmente o momento das próximas semanas de realmente mergulho mais intenso, não é? Fazer trabalho emocional intenso. E com isso poder depois chegar à fase mais sagitariana e encontrar ali algum sentido, alguma visão, algum horizonte mais pronto, que seja positivo, não é? E que seja expansivo. Alguma questão que queiram fazer? Ok, então vamos ficar por aqui, encerrar o céu do mês. Agradeço-vos imenso a atenção e a participação. Já sabem, se quiserem voltar a ver ou até partilhar com outras pessoas para quem achem que esta informação seja útil, podem encontrar depois a gravação no meu canal do YouTube, até podem lá subscrever para receberem sempre as notificações. Ou subscreverem a minha newsletter no website. Eu amanhã vou enviar para todos aqueles que se inscreveram também o link da gravação e do site, onde podem encontrar esta publicação. Portanto, a partir de amanhã já estará disponível, Filipa. E pronto, agradeço-vos uma vez mais e até breve. E espero que tenham um bom mês de outubro neste mergulho intenso que ele nos propõe. Então, fiquem bem e até uma próxima.